Boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Neste momento, eu gostaria de agradecer a Deus por essa linda oportunidade de levar até você uma rápida reflexão baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 32, que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo bem simples, um versículo bem resumido, com uma grande mensagem. Queridos e amados irmãos, todos aqueles que ouvirem esse áudio, esse vídeo, eu agradeço a Deus pela sua vida, e neste momento nós queremos lembrar aos meus ouvintes o que o homem pode fazer com a verdade. O que se pode fazer com a verdade? Primeiro, a verdade, ela pode ser deturpada, como tem sido por muitos. Por onde começou a deturpação da verdade? A verdade, ela foi deturpada lá no Jardim do Éden, e foi exatamente quando Satanás tentou o primeiro casal, querendo desvirtuar a verdade, desfigurar e enfraquecer a verdade. Então, essa é a primeira coisa que os homens tentam fazer com a verdade. E ainda hoje, a deturpação da verdade, ela continua sendo feita por Satanás e todos aqueles que se opõem a Deus ou a verdade bíblica, a doutrina sagrada. Segundo, os homens podem relativizar a verdade. Quer dizer, hoje, para muitos, a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para alguns, não é para outros. Aquilo que é correto aqui, não é em outro lugar. Então, a segunda coisa que os homens têm tentado e têm procurado fazer é relativizar a verdade. Terceiro, a verdade também ela pode ser rejeitada. Muitas pessoas rejeitam a verdade, não amam a verdade, se separam da verdade e andam ao contrário da verdade. Meus amados e queridos irmãos, a verdade, ela já sofreu, se é que eu posso dizer assim, tanta deturpação, que já naquele tempo de Jesus, havia até homem da alta classe que não sabia o que era verdade. Quando Jesus falou para Pilatos: se eu falo a verdade, então dá testemunho da verdade. Aquele governador simplesmente ignorou e perguntou: o que é a verdade? Então, vivemos numa época em que as pessoas já deram algumas outras roupagens para a verdade. Hoje, isto é para a mentira, e que eles procuraram trocar de nome, mas, por falta de conhecimento da verdade, vão procurando enfeitar a mentira. Hoje é fake news, hoje várias roupagens que têm dado a mentira, simplesmente porque os homens não querem abraçar a verdade. Mas, em quarto lugar, eu gostaria de lembrar aos meus ouvintes que há uma coisa interessante, que nós poderemos crer na verdade. Em quarto lugar, o homem pode crer na verdade. E você observa que Jesus, ele está dizendo que quando nós cremos na verdade, nós estamos exatamente crendo nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E disse Jesus: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro, a verdade, ela tem o poder libertador. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, se eu posso crer na verdade, se você pode crer na verdade, a verdade pode me libertar, pode libertar você. Vai depender da forma como você tratar a verdade. Meus irmãos, eu quero lembrar a todos que estão me ouvindo que
quando a palavra de Deus nos manda, quando Jesus diz: crê na verdade, conhecereis a verdade vos libertará, ele está dizendo que o homem precisa exatamente ter esse discernimento, esse conhecimento. Jesus é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então observe que hoje nós estamos vivendo no tempo das fake news. A verdade tem sido deixada para trás, mas eu quero lembrar aos senhores que estão me ouvindo neste momento, nessa tão breve reflexão, queria lembrar aos senhores que quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos uma coisa interessante, é que quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós, e eu quero que você entenda isso. Quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Então, quando nós mentimos, Satanás está agindo por nosso intermédio. E o que é mentira? Mentira é aquilo que todos já conhecem. É exatamente a pessoa falar aquilo que tem como propósito enganar. A mentira, ela abrange, meus irmãos, toda espécie de trapaça. O diabo é o pai da mentira. E eu gosto de lembrar aqueles que estão me ouvindo que a mentira, ela causou prejuízo logo lá na entrada do homem no jardim do Éden, porque eles deixaram Satanás deturpar a verdade e caíram em pecado. E a mentira foi também o primeiro mal, o primeiro pecado julgado na igreja primitiva. Quando a igreja ainda bem não iniciou, Satanás, ele foi lá e encontrou um casal que estavam sem vigiar, e ali eles combinaram a mentira e propagaram a mentira, e foi executado por causa do erro da mentira. Então, lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nesta tarde importante, você possa se apegar à verdade, crer na verdade, aceitar a verdade, caminhar na verdade, e assim você será liberto quando você conhecer a verdade. Então, se os homens podem deturpar a verdade, se os homens podem relativizar a verdade, se os homens podem, então, desconhecer a verdade, podem rejeitar a verdade, também os homens podem crer na verdade, conhecê-la e ser libertos. Deus abençoe você, Deus abençoe todos aqueles que forem alcançados por esta palavra. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.